iniciamos o segundo episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, a implantar processos para que você tenha mais lucro e liberdade. Estamos com novidades. Vocês viram minha camiseta? Minha missão é maior do que a minha meta. Você que gosta das camisetas, se identifica com o nosso posicionamento, aqui no vídeo tem um link com a nossa lojinha e você pode adquirir essas camisetas para você também. Mentoria de Gênesis Apocalipse nos Negócios, nós anunciamos no episódio passado e as inscrições estão abertas. Você pode clicar no link e fazer a aplicação. Você que é colaborador, você que é líder, você que é uma pessoa que está inquieto com o teu trabalho, com os seus resultados, quer mudar a tua carreira ou até mesmo quer começar a empreender, essa mentoria é para você. E hoje eu tô aqui com duas pessoas engraçadas, porque eu tenho que tomar cuidado para a gente não começar a rir e ficar risada sem parar. Eu tô com Lucrécia Lima, que é fundadora da Alure Transportes, e Ângelo Gianesi, que é engenheiro químico e diretor da transportadora. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É Obrigada. uma honra. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. Eu sei que às vezes é um desafio, né, entrar na parte mais íntima, mas conhecendo vocês, estando mais próxima, eles têm uma história muito legal. O Lucrece, principalmente no início da transportadora, passou por poucas e boas, e ela tem uma visão muito real e interessante da vida empreendedora para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que eles vão agregar muito a gente. E o Ângelo agora à frente do negócio também, com as experiências e com tudo que você precisa ter para te ajudar com um olhar, mais voltado para as pessoas e com um olhar mais voltado para números, né. Então eles fazem um complemento muito bom no negócio. Lucrécia, você que começou a Lure, Sim, fui eu. alguns anos atrás. Inclusive, vou ganhar essa camiseta aí que tem tudo a ver com a essência da Lure, né? A Lure nasceu em 2006, né? De um sonho de empreendedorismo, né? Eu tinha o bichinho do empreendedorismo a todo momento lá me cutucando. E um certo momento dentro da minha carreira, que eu já trabalhava em transporte, chegou o momento de empreender, né. Em que empreender? Depois de fazer vários cálculos, eu cheguei à conclusão que teria que ser uma transportadora, porque era escalável, né. E E você comecei já estava no ramo? já, trabalhei 10 anos como gerente de grandes contas numa transportadora, fui muito bem-sucedida, muito feliz, uma transportadora muito correta, foi muito bom trabalhar com eles. E de lá eu trouxe toda eu peguei tudo que era bom lá e juntei com a minha essência para poder formar a Lure, né. E bem engraçado isso que está acontecendo agora, porque na tua camiseta fala: "Minha missão É é maior maior do que a minha meta. do que a meta", né. Quando a gente fala de negócio, a gente fala de meta, mas quando eu falo de negócio, eu falo de missão. Porque, assim, eu tive uma experiência muito boa, né, nessa empresa que eu trabalhei, onde eu pude treinar pessoas, falar com algumas pessoas e fazer com que elas fossem melhores no dia a dia. Então, quando surgiu a ideia de empreender, eu queria que a minha empresa tivesse bem essa cara, sabe, de poder transformar as pessoas, né. Porque acho que a pessoa ela é formada por três pilares, né, que é religião, profissional e família, né. E quando você consegue equilibrar essas 3 coisas, você consegue ficar completo, né. E o que eu percebi que durante a minha carreira, demorou muito para eu encontrar pessoas que me lapidassem, que me ajudassem a seguir o meu caminho enquanto profissional. Então eu abri muito a Lure nessa meta de ser, hã, nessa missão, na verdade, né, de ser uma empresa que pudesse formar bons profissionais. E aí, dentro daquilo que eu conhecia do mercado de transporte, eu fui agregando os valores que eu achava que faltava, né. E a excelência no atendimento ao cliente, os profissionais bem treinados, pessoas qualificadas para dar o retorno para o cliente, uma entrega de qualidade. É óbvio que nós erramos também, né, não existe como não ter erro, né. Mas, dentro disso, eu fui trabalhando todos esses pilares para que essas pessoas pudessem ser profissionais de verdade.
e eu acredito que a gente esteja conseguindo aí atingir a meta, né. Nesse último ano nós fizemos algumas transformações na empresa, onde foi necessário fazer uma pesquisa com os nossos clientes para entender como eles enxergavam a Luri, e foi muito gratificante ouvir deles que a Luri estava no caminho certo. E, aliado a isso, foi necessário que a gente trouxesse aí uma consultoria de pessoas, que é a Bruna, e está sendo muito essa experiência está sendo muito boa, porque alinha toda a minha missão com a técnica da Mega Luz para transformar esses profissionais em cada vez melhores, né, e a gente sente essa mudança no dia a dia. Ô Lu, sabe o que eu acho bacana para quem está ouvindo e assistindo a gente? Quando você traz, o diferencial da sua transportadora, porque às vezes tem muita gente que quer começar um negócio e não sabe por onde começar. Ah, eu vou fazer eu vou começar um negócio que é igual a outros negócios que tem no Brasil, que tem no meu estado. Quantas transportadoras tem no Brasil? Quantas transportadoras Milhares. tem, em São Paulo? Quantas tem na região Zona Norte, Guarulhos? Mas quantas tem um nível de qualidade, limpeza? Então, aqui eu acho que tem uma chave muito grande que a gente não pode ignorar. Vocês pararem para olhar o que eu valorizo, e aí você trouxe isso como missão, o que que eu valorizo para minha vida, que eu posso colocar dentro de um negócio e fazer disso um negócio diferente, que brilha por si só, por ser diferente, tem a minha essência. E aí essa oportu você criou isso, você fez disso uma oportunidade, É e verdade. aí passou a ser um diferencial. Ah, transportadora tem um monte? Tem, mas transportadora que tenha essas características e de fato eu que conheço, é tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito é como se fosse Planejado, né. boutique, eu vou usar essa palavra, mas vocês usam outro nome. É boutique, não? Não, Eu já ouvi outro nome nosso lá slogan dentro. era transporte alto estilo. Alto estilo, então é alto estilo, os caminhões são muito bonitos, os caminhões têm nome, gente. É verdade. Eles têm nome, as camisetas das pessoas é uma para cada dia da semana, então é tudo muito, diferente. Tem até um aspecto feminino para algo que normalmente é muito masculino, né, e Verdade. aí a gente vê aí Outro desafio bastante grande do setor, viu, Bruna? então eu acho isso bem legal para você que está aprendendo. E aí Lu, muito fácil, foi muito simples, resolvo Não, empreender, empreendo, uhul, tô rachando de ganhar dinheiro e tô feliz. não, nada disso, né, inclusive eu não costumo ser uma boa uma boa incentivadora aí para os empreendedores, né. Primeiro que eu acho que empreender é uma coisa que já nasce com você, não é uma coisa que você fala: "Amanhã eu vou empreender", primeiro eu acho que já não é assim. Segundo que empreender no Brasil é muito mais difícil, né. Desde que eu abri a empresa em 2006, já passei por várias crises, né, e a gente ainda teve uma pandemia que foi bem algo incomum aí para todo mundo, né. E aí a gente também entra agora num tema muito complicado, por isso que a gente até pede ajuda da Mega Luz desde o ano passado com essa consultoria, que é a mudança no perfil dos profissionais, né, tá tudo muito mudado, né. Então aquela minha missão, de repente, precisa ser revista, porque as pessoas já não pensam como pensavam antigamente, né, que eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter uma carreira, eu preciso me desenvolver dentro da empresa, eu preciso estudar, eu preciso investir em mim mesmo, né, e isso está tudo muito diferente, né, assim, como empreendedor a gente se sente muito sozinho, né, são muitos desafios mesmo, e e aí a gente tem que abrir a mente, parar um pouquinho, abrir a mente e falar: "Preciso de ajuda", né, e aí você vai para o mercado e busca pessoas especializadas, e para te ajudar nesses assuntos. Por exemplo, agora, uma coisa que eu sempre fiz muito bem, inclusive a Bruna fala até no início, né, que eu gosto muito de pessoas, eu gosto de pessoas, então eu sempre fui muito bem, assim, do marketing, sempre trouxe tudo isso, mas a empresa vai crescendo, chega uma hora que você tem que abrir mão de algumas coisas, você fala: "Isso daqui é mais importante para mim, isso aqui", e aí você tem que buscar essa ajuda do mercado. Isso é um movimento que eu estou percebendo muito no mercado e que eu acho muito sadio, inclusive, que abriu uns nichos e cada um ficou dentro da sua especialidade, e é importante a gente respeitar isso, né, cada um dentro da sua especialidade, porque eu não vou conhecer tanto de pessoas quanto você conhece, você tem a técnica do negócio, eu posso ter o amor, mas eu não tenho a técnica, né. E aí a gente precisa lançar a mão dessas ajudas, né, dessas pessoas que vêm realmente para nos ajudar a direcionar o negócio. Eu sei onde eu quero chegar.
Mas como eu quero chegar, tem um monte de coisa aí no meio do caminho que eu preciso aprender, né? E assim, uma coisa que é muito importante para o empreendedor é a humildade. O empreendedor que não é humilde, ele não chega a lugar nenhum. Isso é fato. O empreendedor arrogante, ele pode até conseguir chegar, mas não vai chegar de uma maneira muito legal. A gente tem que colocar na cabeça que a gente aprende todos os dias com tudo que está ao nosso redor. A gente precisa estar muito ligado em tudo que acontece para realmente construir uma empresa aí de sucesso. Fala para mim um pouquinho mais dessa humildade. Normalmente, o que que quais são as situações que quem está empreendendo lida, né, com as experiências que você teve, que você percebe isso? "Poxa, precisa de humildade aqui", para que as pessoas entendam melhor no dia a dia. Eu acho que hoje é o que eu falei, essa geração que está vindo é uma geração pouco humilde, né? É uma geração que ela acha que ela sabe tudo. Né, e a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que aprender, todos os dias a gente aprende com o cliente, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende com os nossos funcionários, né, e essa coisa que já vim pronto, sei tudo, isso não é uma verdade, né, e é o que eu tento passar para os meus colaboradores, meus funcionários, né, porque a gente tem colaborador e funcionário, infelizmente. Devíamos ter só colaboradores. Isso é um outro desafio que nós Mas também temos aí. temos muitas vezes empreendedores também, é a minoria, mas É, isso aí é aquela coisa técnica lá que eu falei que eu precisei da tua ajuda. Depois você explica um pouco melhor sobre esses intraempreendedores. intraempreendedores. Hã, então, é muito complicado tudo isso, sabe, Bruna? Então, ser humilde é você estar aberto a tudo que você está vendo, ter um olhar para tudo, não menosprezar nada, porque em tudo você tira uma lição, em tudo você tira um aprendizado, Seria tipo se colocar num lugar de aprendiz. o tempo inteiro, Tá, o então tempo tá inteiro. aí, gente, uma dica da Lucrécia, se colocar na posição de aprendiz. Acho que ir absorvendo, né, observando e colocando tudo em A prática. empatia também, viu, Bruno? Eu acho que ela é muito importante, né? Por que que a Lura é diferente? Por que que a Lura se preocupa com a limpeza, com a organização, com esse cuidado com os nossos colaboradores, né? Nisso está inclusa a empatia. É você ter empatia pelo outro, pelo seu colaborador, pelo seu cliente, de sempre prestar o melhor serviço, né? É óbvio que você tem que ter toda essa parte de custo, que aí eu passo para o Ângelo, que é o Ângelo que gosta dessa parte, afinal de contas, ele que é o engenheiro aqui. Eu Hã, gosto de pessoas, eu adoro números. mas a Certo. gente tem que achar esse equilíbrio, né, entre números e pessoas. Eu costumo dizer que, dinheiro é subproduto daquilo que foi bem realizado, né. E então, que primeiro a gente precisa realizar bem, e o resultado vai vir depois. Isso vai muito na contramão do mercado de transporte, que as pessoas estão preocupadas com custo o tempo inteiro, né, em ganhar dinheiro e não se preocupam com quem está contratando o trabalho, quem está trabalhando para ele, como essas pessoas gostariam de ser tratadas, né. Então acho que empatia, humildade são palavras bem importantes para o empreendedorismo e que hoje não está em uso, né, porque às vezes o empresário ele está muito focado no custo, né. Ele tem a meta, né. Eu não, eu acho que eu tenho mais missão do que meta, então por Ah, isso que a Luri se ela é torna fruto. essa empresa um pouco diferente. E assim, Lu, quando você resolve empreender, você falou que fez alguns cálculos, né, o Ângelo e a Lucrécia são casados, são um casal. E isso é muito legal para quem começa a empreender, entender que você vai precisar, num determinado período de tempo inicial, colocar mais dinheiro e esforço do que retirar. Então você ter uma pessoa do teu lado faz muita diferença também para comprar aquela ideia e para ir equilibrando as coisas até o negócio funcionar. Então eu entendo isso como Demora, viu, e demora. demora. É, e Às vezes essa demora muito, às vezes é, demora um pouco e menos. essa parte da história, ela tem um valor bem Hum. legal. E eu, como observador, eu participei, mas a Lucrécia estava à frente, ela é mãe da Luri. Eu tinha uma outra atividade, estava muito tempo trabalhando em outra empresa, e não era possível sair para participar dessa empreitada com ela. Então, o que foi combinado, e acredito que essa é a história da maior parte dos ouvintes, o que foi combinado naquela ocasião é que arriscaríamos sim, só que com o pé no chão. Então, um tentaria a tocar um projeto novo e o outro ficaria em terreno firme. Caso não desse certo, qualquer coisa assim, a família não ia se destruir, né? Participando ao lado da Lucrécia, Bruna,
é muito interessante, porque você nos conhece pouco. A Lucrécia é muito dinâmica, né? E ela, a todo momento, ela ficava, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. E, Lucrécia, mas você não conhece nada dessa área. Você tinha que ter ideias dentro do que você conhece. Ah, mas eu estou pensando que tal coisa é boa, não é? Ângelo, vamos fazer conta aí, vamos ver se dá certo, tal. Eu devo ter guardado aí, eu sou um pouco saudosista, estou ficando velho, né? Eu devo ter guardado alguns planos de negócio que eu fiz de outras áreas. Pode ser lojinha de conveniência dentro de um hospital, pode ser lojinha no hospital que era uma maternidade com produtos para recém-nascido, que a Lucrécia teve um Buffet convite, infantil, buffet para lavanderia. festas infantis, fiz o cálculo todo, custo de brinquedo, Ia tal. tendo a ideia e você ia Só calculando. que a Lucrécia falou um negócio logo no começo, que é uma frase importante, ela pensou em algo escalável, algo que não tivesse vínculo com os dias da semana ou com o número de horas por dia, algo que pudesse ser ampliado ao longo do tempo. E o começo, estando ao lado dela, eh, dá para perceber a grande dificuldade que as pessoas têm. A partir do momento que elas se encantam com algum negócio, elas começam a ter que aprender um monte de coisa. Onde eu vou aprender? Vamos voltar, Luri, completo o ano que vem 20 anos. Vamos voltar o tempo um pouquinho. 20 anos atrás já tinha internet, tudo isso. Mas era outro mundo, totalmente diferente do mundo de hoje. Então, o que que o jovem empreendedor tinha nas mãos ali? O Sebrae. Eu vou entrar em contato com o Sebrae, vou aprender alguma coisa. O trabalho que o Sebrae fazia, deve continuar bom até hoje, é um trabalho interessante, eles oferecem muita informação, mas não é tudo. E não existe um manual É. que te ajude nisso. E quando a gente coloca no papel para entender quanto eu preciso colocar de dinheiro, normalmente você tem uma visão do momento zero, né? Eu vou gastar tanto com aluguel, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho que ter X mil reais. E aí você esquece que vai ter um giro desse dinheiro, e aí você tem que ter uma nova reposição de capital, e aí depois você vai ter um outro giro, contas a receber muitas vezes está mais distante do que o contas a pagar, aí dá aquele desencaixe de caixa. Então tem uma série de coisas que ninguém te ensina, você vai aprendendo Sozinho. sozinho. Eu me lembro, Desenvolvendo competências na raça. eu me É, lembro quando a Luri iniciou a operação, foi aberta, né? Eh, no início a gente não conseguia dormir à noite. Aí você fala assim, poxa, Ângelo, mas por que não conseguia dormir? A preocupação que nós tínhamos, porque nós já tínhamos algumas pessoas que viviam em função da Luri. Então é é. assim, aquelas pessoas, tudo bem, elas não investiram nada, mas eram profissionais que foram contratados e, de alguma forma, acreditaram numa empresa que estava começando. Inclusive, isso que o Ângelo está trazendo é bastante importante. Quando eu comecei a montar o projeto, eu fiquei 1 ano fora do mercado só montando o projeto para começar a empresa. Então, eu fui estudar um pouquinho de cada coisa, né? Porque é o que você falou, você aprende meio na raça, mas eu também não quis chegar totalmente sem Sim. saber nada. Sozinho. Então, eu fiquei 1 ano aí observando o que era contabilidade, fui no Sebrae, pedi informação e tudo mais. E, assim, são muitos desafios, muito. Mas até hoje, eu acho que eu tive 2 frios na barriga. Um dos frios da barriga foi quando eu contratei meu primeiro profissional, né? Porque eu montei tudo, gastei meu dinheiro, montei a empresa, falei, a empresa tem que funcionar. Vamos contratar o primeiro profissional. Na hora que chegou o primeiro profissional, aquele frio, mas lá no íntimo do ser, falei, gente, essa família depende de mim. É. Eu nunca tinha pensado que não poderia E dar essa certo, mas preocupação é muito naquele grande. momento eu falei, se não der certo, como que esse cara vai alimentar a família dele? Então, gente, assim, é muita responsabilidade. As pessoas acham que a vida do empresário é muito fácil, mas ela não é fácil. E um problema cultural que a gente tem no Brasil é que empresário é rico, é poderoso, é tarará, ninguém sabe o que a gente realmente passa. E confesso, viu, Bruna, eu não sou a melhor estimuladora de empreendedores, porque se eu soubesse o peso de sentar na minha cadeira, de toda a responsabilidade que eu carrego diante da sociedade, talvez eu não tivesse sentado, porque realmente é muito difícil.
É muito difícil. As pessoas acham que é fácil, que você ganha dinheiro, que está tudo bem. Não é assim, não. É bem diferente de tudo isso. Mas, quando você tem uma missão, eh, aquilo se torna maior que você, e você tira coragem e força da onde você nem sabe, né. Então quando aquilo foi o frio na barriga, mas também foi a alavanca para eu correr. Eu falei: "Preciso correr, preciso fazer essa empresa fazer dinheiro, porque eu tenho que pagar esse moço, porque ele tem a família dele para sustentar e muitos virão, não posso ficar pensando muito não". E aí você vai atrás, mas é bem complicado essa fase, e a gente tem um grande sócio aí que é o governo, né, ele leva boa parte do seu faturamento sem te ajudar em nada, porque hoje a gente enfrenta problemas com segurança, a gente enfrenta problemas com profissionalismo, né, as pessoas não têm escola, as pessoas não têm saúde, inclusive um dos meus sonhos é que a nossa transportadora tivesse um plano de saúde, né, porque durante o tempo que eu trabalhei nessa transportadora eu não tinha esse plano de saúde, diversas transportadoras não oferecem isso para o colaborador, e isso a gente também conquistou, né, Graças Ângelo? a Deus, sim. E assim, e é legal quando tudo se torna uma missão, porque você vai vendo o que pode ser melhorado, porque é esse o papel do empreendedor na sociedade, e ele precisa ser revisto para isso, no sentido de que o empreendedor, ele está aqui para ajudar, ele não está aqui para atrapalhar. Ele ajuda diversas famílias, ele sustenta muita gente. No caso da Luri, a gente tem convênio médico, a gente tem seguro de vida, a gente tem o salário que é pago em dia. Então, quer dizer, olha quanta coisa a gente oferece para a sociedade. No caso da Luri, quando a gente pensa em transportar uma caixa, a gente quer fazer aquilo com excelência. A gente quer pegar aquilo que o meu cliente produziu com todo o trabalho e transportar com carinho para que chegue naquele que vai vender de forma assertiva para que ele possa vender o produto e o produto está com qualidade, não está quebrado, não está amassado, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa mudança, principalmente no mercado brasileiro. O mercado brasileiro e o povo brasileiro, a cultura brasileira, ela está muito voltada para o coitado. Ninguém é coitado, todo mundo é capaz de produzir, de fazer alguma coisa. E quando você se torna um empreendedor com a missão de fazer melhor, você muda a vida das pessoas. E muda para melhor. E eu acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala de missão. E esse é o motivo da minha camiseta, que eu construí a frase e Tudo bem. E coloquei, que eu vou ganhar essa que é maior. camiseta, porque essa frase é Vai, minha. elas vão entrar em produção, mas eu vou sair. Tô brincando, eu tô brincando. Vai ganhar a camiseta, não precisa É que camiseta às comigo, vezes o eu vou assunto mandar a fica meio camiseta pra sério, a gente vocês. tem que Cara, mas é a missão. Se a missão não for maior do que a meta, eu acho que para o empreendedor, principalmente nos momentos de dificuldade, a gente desiste. É Acho que é por verdade. isso que muito empreendedor não dá certo. É, Porque faz pelo dinheiro, porque faz por vários outros motivos, menos pelo aquilo É que, verdade. né? Porque ainda que tudo dê errado, ainda sobra a tua missão, que ela tá alinhada com um propósito, um chamado muito forte, algo que é maior que você, que, não, é, que faz você não desistir, né? Eu entendo, aí eu vou falar por mim, que se eu não faço o que eu me proponho, porque eu me descobri, eu perco vida. Isso me dá vida, né? Tá fazendo isso daqui me dá vida. Então, é isso, acho que. Mas no final, a longo prazo, vale a pena. Mas eu é. também penso assim: se uma vez eu falei que se passasse um filme. Bruna, do início até agora, eu passasse o filme, ia ser assim, talvez eu falasse, não, passa a minha vez, não quero. Porque tem momentos que realmente são terríveis, É, né? são São muito desafiadores, É, né? tem momentos que são muito difíceis. E vamos fazer uma ordem cronológica, posso? Vocês começam a Pode. empreender que ano? 2006. 2006, 2006 inicia, aí a gente tem a ajuda do Ângelo na parte de planejamento, sempre acompanhando a distância e estudo do cuidando negócio, da bem à família distância. para vamos ver se isso vai dar certo, quer dizer, Isso. vamos fazer isso dar certo. Uhum. E aí foi assim até que ano? Quando vocês falaram, putz, Eu voltei, deu certo. eu assumi a posição em janeiro de 2013. Eu estou há 12 anos com a Lucrece 2013. agora, trabalhando na Luri. Fazendo a conta, 6, 4 anos até 2010, 4, 5, em 7 anos. Então foram 7 anos Sozinha. Sozinha. para vocês identificarem, opa, esse negócio tem potencial, saiu da Na sobrevivência verdade, e já, vamos já escalar. tínhamos identificado. Só que chega um momento que faltavam braços para a É, Lucrécia. eu já não Era conseguia muita mais coisa, ela já não conseguia comandar tudo mais. sozinha. E aí eu acho que também socorre nas pessoas. Eu queria que alguém me falasse, Ângelo, eu acho que está na hora de você dar atenção para esse negocinho que está nascendo aí, né? E eu tinha uma vida muito diferente, né? Então
eu continuava, eu vim da indústria, né? Continuava trabalhando na minha área e eu olhava a Lucrécia quase morrendo, coitada. Então, a Lucrécia, época de final de ano, então, ela quase que tinha que amarrar com uma corda a calça dela, É, não porque dava tempo ela para comer. sumia, ela afinava, não dava tempo de dormir, tomar banho dava, você ia até para casa tomar banho, não dava Mas tempo não dava tempo de de comer, dormir nem de comer. e era uma loucura, Bruna. Então, chegou um momento que eu falei: "Meu Deus, me ajuda, eu preciso de um sinal", né. Eu estava 22 anos numa mesma empresa, e aí, como era uma E multinacional engenheiro ainda que é metódico, é mais todo então, certinho, né, lida com números, com a certeza, como assim? exato, Vou mudar, é riscos, muita né. mudança, né. Então, e aí chegou mais uma mudança, e nessa mudança da empresa, eu resolvi, apresentar minha vontade de deixar minha posição, tal, tal, tal. Tinha cumprido aquele ciclo da minha vida, né. O presidente da empresa lamentou, Demorou para você foi tomar essa decisão? demorou acho que uns 6 meses para eu ter o sinal. Tá, você Aí pediu um eu sinal tive o para o sinal pra Deus, para para o Deus, universo, para tá. Deus. Pedi para Deus Olha me que mostrar. interessante, a importância também da fé e de ter E alinhamento, né, com é, eu É, acredito muito em Deus também, eu sempre peço confirmação das coisas, principalmente decisões que mudam o nosso destino. verdade. verdade. Aí eu fiquei uma semana negociando a minha saída, graças a Deus consegui. E aí eu comecei a dividir um pouco dessa jornada com a Lucrécia, né. E foi bastante interessante, eu aprendo até hoje, a Lucrécia teve uma dificuldade grande até, porque eu era um aluno, não conhecia nada do setor, perguntava muito, né, e pouco a pouco ela foi me introduzindo dentro do setor, entendendo melhor. Hoje, por exemplo, eu uso mais Excel do que eu usava quando eu era engenheiro, São faço muito muitos mais cálculos. cálculos, né. Mas olha, às vezes ela fala assim: "E aí, Ângelo, se arrependeu?", né, hoje a empresa já há quase 20 anos, né. "E aí, se arrependeu?", eu falo: "Não, Lucrécia, eu saí resolvido, eu estou satisfeito da minha jornada e agora eu curto, respiro isso aqui". Eu gosto bastante de trabalhar na Luri, mas é a única transportadora que eu trabalhei e conheço até hoje, né. Tá. Durante um tempo, toda e qualquer viagem, visita que era possível ser feita em algum outro transportador, a Lucrécia falava: "E aí, Ângelo, você quer ir?", "Oh, claro que eu quero". Eu quase que pagava para conversar meia hora com o dono da transportadora. E ali eu conseguia um pouco da visão dele, que eu precisava montar meus KPIs, entender qual era a visão dele, numérica, sobre a operação, né. Operação tem muitos detalhes, né. E aí eu fui aprendendo um pouquinho de cada um, e e foi bom, porque eu comecei a criar minhas próprias fórmulas, meus próprios KPIs, e pouco a pouco fui educando a equipe. Hoje a gente tem uma boa equipe de líderes, né, estão sendo lapidados, e a empresa está funcionando. A empresa já consegue funcionar. "Vocês precisam estar lá?", sempre algum amigo fala: "E aí, você não precisa ir para a empresa?". Não, nós vamos frequentemente, a gente trabalha lá, né, mas a gente tem como resolver e ficar no primeiro degrau ali do estratégico para desenhar o futuro, né. Isso é Então, muito bom, hoje a gente está nessa fase. isso é muito bom. Que bom ouvir isso, né, tá É, estar indo estratégico. Diante de toda a experiência, vamos pensar nesse filme aí, 20 anos, é bastante coisa, tirar do papel também, porque tem gente que herda, tem gente sim, que compra, tem. né, vocês criaram, né, então tiraram algo do zero. Para quem hoje está enfrentando um momento de dificuldade, já tem empresa, mas está com dificuldade financeira e de gestão, ou pessoa quer começar e está se programando com gestão e se programando financeiramente. Ambas estão com esse desafio, acho que ele é um pouco parecido. Quais são os 3 conselhos que vocês dariam para essas pessoas? O dinheiro ele vai fazer parte sempre de qualquer negócio, não importa a área que a pessoa escolha. Mas o bichinho do empreendedorismo, que é aquele negocinho que está no sangue, que faz a pessoa, a Lucrécia falou palavras muito fortes aqui, humildade, empatia. Essas características, elas são próprias do empreendedor. Eu não sou empreendedor, eu sou um bom administrador, pelo menos eu acho, né. É sim. A Lucrécia é empreendedora, eu não sou. E Que tem dupla, né, e gente, tem isso dá muito muitos, certo. e tem muitos momentos que eu olho assim e falo: "Meu Deus,
E aí, Lucrécia, ela, calma, Ângelo, isso é fácil, a gente vai encontrar uma forma de passar por isso. E eu estou falando hoje, a Lura é uma empresa sólida, graças a Deus, em 20 anos, a gente nunca tomou dinheiro emprestado, a Lura, ela se mantém, ela tem dinheiro de capital de giro, ela faz investimentos, ela tem uma administração bem pé no chão, né? Talvez E nós devesse ser somos até um muito pouco, conservadores, né, é, Tá. então nós não somos daquele tipo: "Ah, precisa fazer isso, vamos pegar um empréstimo, não, porque realmente não dá para confiar na economia, então a gente tem que ser conservador, né. é, Eu admiro o empreendedor que tem essa questão aí de ser mais ousado, mas não é o nosso caso. é. Então, acho que o primeiro ponto, o Primeiro. dinheiro ele é necessário, mas tem que ter o bichinho do empreendedorismo dentro da pessoa. Tá. Eu costumo dizer, Bruna, talvez eu tenha falado para você em alguma ocasião anterior, não necessariamente, embora sejamos casados, não necessariamente a gente tem a mesma agenda, né? Tem dias que eu estou na empresa, a Lucrécia não está e vice-versa. Então vamos pegar um dia que eu estou e ela não está. Eu chego, trabalho, todo mundo conversa com o pessoal, reunião, não sei o que e tal. Um dia normal, produtivo, volto à noite feliz, realizado, fizemos isso, não fizemos aquilo, tal. Beleza. Quando a Lucrécia tá, é um pouco diferente, porque é meio assim, é como se ela tivesse um cordão umbilical, e a hora que ela chega, ela conecta isso na mesa dela. Zum. E nesse momento, faz assim, ó, zum, acende a empresa toda. Mas é difícil entender isso, só estando lá para ver. Essa energia, ela é contagiante. E ela vai além do nosso armazém. Ela contagia a área administrativa, área operacional, a nossa equipe externa, muitas vezes o cliente. Nós temos um sino na empresa e esse sino ele foi colocado, aquilo que eles falaram, a gente tem que ter um sino para celebrar boas coisas. Não importa se é uma boa negociação para compra ou uma boa negociação para venda, mas bons acontecimentos não podem ser passados em branco. Às vezes a Lucrécia chega e arrebenta o sino, aí você fala assim, mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu, vamos trabalhar hoje. Esse é o dia, tal, tal, tal. Dia do negócio. É, Exatamente. então essa energia, ela é do empreendedor. Eu acho que é fundamental. Então o dinheiro é importante, mas essa vida, essa energia tem que estar dentro da pessoa, porque ela vai ser provocada a todo momento para largar de mão aquele negócio e É. desistir porque aquilo lá não é humano. É a pessoa, não, chega, tal, não aguento mais. A todo momento vai ter essa aprovação, mas ela tem que ser muito forte para se manter de pé. Essa energia, a gente pode dizer que é a que a gente estava falando há um tempo atrás, da missão? Sim, Será que é Sim, isso que acho que sim, move? sim. É, é isso que move. E é muito forte, né, Bruna? é. É Muito porque a forte. vida, eu para mim, eu falo que é como se fosse a vida mesmo. A vida, para mim é vida, tá? Eu não sei como é, eu não sou mãe. E aí Uhum. você tem filhos, mas eu acho que deve ser parecido, porque é vida. Entende? É, a Lúria é Eu uma acho que é filha, né? parecido, é como É, eu É uma acho que é filha. isso. Porque é a tua é. vida, tá ali. Não, É um e pedaço numa de algo missão seu que sempre você você criou. tem É, que dar certo, né, na missão, né, então não tem para onde você correr, não tem para onde você pedir arrego, você tem que dar certo. Você tem uma não escolha, tem dar muita certo. opção. É, E para isso você vai usar a sua criatividade o tempo inteiro, né. Agora o começo, depois tem uma época que se desprende, aí a gente fica tem a preparado para começar a perseverança, né? vender, né, aí É, começam a vender as é. empresas. E tem É. um momento que eu acho interessante, a Lucas comentou rapidinho que nós fizemos um trabalho e a gente conseguiu ouvir como que os clientes viam a Lúria, né? Porque é assim, qualquer empresa, às vezes você tem uma visão, né? Internamente você tem uma visão. E essa visão é carregada de problemas. Ah, estou com problema aqui, estou com problema ali, isso daqui não ficou pronto. Então, quem está dentro está vendo só os problemas. Você pode ter 1 milhão de coisas boas, mas dentro você não enxerga. Quando você vai para fora e o seu cliente fala o que ele está vendo, aí você fala: nossa, que legal, ele consegue ver isso. Aí você vai para outro. Nossa, olha que importante isso. Ele nos apresentou um diferencial. A gente está lutando há anos, gastamos uma grana para ter esse diferencial e a gente briga todo dia que a gente não tem. O cliente está recebendo o Tá diferencial, percebendo, né. né? Ele está percebendo É, isso isso, foi bem né? interessante. E isso foi muito legal, né? Então, essa perseverança em termos de processo é algo diário, né? Você tem o que você imaginou, no caso da Lucrécia, ela
Ela sempre imaginou uma empresa diferenciada, sabendo que era um setor bem masculino, né? Esse talvez tenha sido o grande desafio inicial, né? Uma mulher empreendendo numa área que tradicionalmente ela é formada por homens, né? Então é você ter consciência de tudo aquilo que você quer fazer de diferente e ser perseverante para não deixar com que esses problemas normais que qualquer empresa tem todos os dias façam que você fuja da sua missão. Ah, o Ângelo está trazendo um assunto aí que eu acho bem interessante, que você trouxe também no começo. Como é que é? O intraempreendedor. Pois é, deixa eu falar uma coisa. Empresários, fiquem de olho nos intraempreendedores. Por quê? Foi muito engraçado uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhei por 10 anos numa empresa que eu respeito, aprendi muita coisa lá. E um dia eu recebi um encarregado dessa empresa na Luri, né? A Luri já estava formada, tal. Aí ele entrou e falou: Grécia, você fez tudo isso? Quem te ajudou? Ninguém, ué. Eu tinha alguém para me ajudar, eu tive que fazer sozinha, né? Inclusive, acho que o Ângelo tinha acabado de chegar na empresa, né? Depois dos 7 anos. E por que você não fez isso pela empresa onde você estava, que era a empresa que eu trabalho, a empresa que você Uhum. deveria estar trabalhando? Eu falei, pois é, ninguém nunca me deu oportunidade. Você lembra quando eu reclamava que o galpão estava sujo, que a faxineira não tinha limpado a mesa, que a gente precisava melhorar a recepção? Ninguém deu essa oportunidade para mim. E isso, para mim, era uma missão. Trazer para os meus clientes o melhor. Não é porque o cliente não vai na transportadora que a transportadora precisa ser desorganizada. A gente só arruma a transportadora na hora que o cliente chega? Não, a casa tem que estar limpa o tempo inteiro. Então eu sempre tentei fazer isso, mas vocês nunca reconheceram. Vocês limitavam aquilo que vocês tinham para oferecer. Então eu tive que sair de lá e ir atrás da minha missão, que era entregar para o meu cliente algo que eu acho que o meu cliente merecia. E teve um outro fato bem engraçado, teve um cliente meu que falou assim: "Nossa, Lucrécia, por que que você vem me visitar com essa roupa bonita, toda arrumada, tal, né? O pessoal que vem de transporte não vem assim aqui". Eu falei: "Porque você merece. Eu vim aqui para encontrar uma das pessoas mais importantes da minha vida, meu Meu cliente. cliente. Então, você merece que eu venha bem arrumada. Você quer que eu venha mal arrumada, né?" E aí ele deu risada e falou: "Nossa, eu nunca tinha pensado assim." Falei: "Pois é, então você começa a pensar assim. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que estar arrumada. Assim como eu faço questão hoje, você comentou da camiseta dos ajudantes, que tem o dia da semana, que eles estejam arrumados para atender o nosso cliente, né? Esse é o propósito, essa é a missão, né? E abrir mão da missão e do propósito por dinheiro, eu acho que é muito mesquinho. Então, por isso que a Lura investe o tempo inteiro nesse cuidado, né? Inclusive, nós mudamos o slogan agora da empresa, não é a Lura mais em alto estilo, né? E a gente traz lá todo um cuidado nesse slogan. E também esse atendimento humanizado, né? Que eu acho que é o que está perdendo, né? Tudo que a gente liga, por favor, disco número 1, disco número 2, disco número 3, Muito né? robotizado, Tudo né? robotizado, e a Luri não, ela faz questão de continuar aí com atendimento com Humano, né? um saque, né? E eu faço questão que ele seja feminino, porque a Luri é feminina, né? E para sempre atender os clientes da melhor forma e eles se sentem bem atendidos. Isso também foi trazido nessa pesquisa que nós fizemos. Muito bom. Às vezes a gente também pode reclamar, né, enquanto empreendedores, olha, não tem uma pessoa disponível, mas às vezes a gente não está olhando para essa pessoa também, né? Que foi o teu caso, É, que você era uma pessoa que queria uma oportunidade dentro de uma empresa e não tinha. E aí a estatística diz que cada 10 colaboradores, 2 são talentos. Então, perder um talento para concorrência, é, ou esse talento virar concorrência, é. É é ruim, verdade, não é legal, né, é então verdade. tá olhando também para dentro, acho que você contribuiu muito agora nessa última fala. Quero te fazer uma pergunta pessoal. Eita, então vamos lá. Hoje, você estaria preparada para vender a Luri? Não, Nossa, mãe do não. céu. O amor, ele é maior? O amor e a missão, né? Porque quando Missão. você É, eu tem quis uma missão, você vai fazendo, vai construindo ali, né? Todo um propósito, como que tem que ser, como que ela tem que chegar, né? E eu acho que a Lura ainda não chegou onde eu quero, não. Acho que falta bastante coisa, então acho que tem bastante trabalho. Eu não estou preparada para vender a Lura. legal. Só para eu entender, porque por muito tempo eu ficava pensando assim, eu tenho uma outra empresa também, né, eu tinha, tenho, não tenho mais. E aí pra a gente soltar o negócio é muito difícil. É, Diferente da Megaluz, que eu ainda tenho isso da missão muito grande, mas essa empresa eu consegui, mas foi É, muito e você se difícil sentiu bem ou não? conseguir me desvincular. Hoje eu me sinto super bem por conta disso, mas é um É, processo, né. mas demorou, né?
né? É um processo. É, É. demorou porque a gente começa como: "Ah, é meu, vai ser do meu jeito", soltar, entender que: "Opa, não é mais a mãe, agora vai ter um pai", É. e Não, deixa mas eu que acho ela que cresceu. E eu acho que é, essa questão, no caso da Luri, está muito relacionada à sucessão, né? Então, nosso filho está com 14 anos, a gente não sabe ainda qual área ele vai escolher. Existe uma preocupação, né? O tempo vai chegando, vai Então eu passando, vou né? fazer uma pergunta agora: Aham. o que que vocês querem construir através de vocês, com a Luri, que vai além de vocês? E aí você continua, porque tem a ver, você falou: "Poxa, eu tenho filho, não sei o que vai ser". Eu vejo um caminho que a Luri ela já começou um caminho mais profissional há uns 5 anos atrás. Não que antes não fosse, era bastante profissional, mas eu acho que a gente começou a trabalhar mais forte eh, em processo, em procedimentos, a gente começou a olhar mais tecnicamente para o negócio, né? Nós fomos certificados pela Anvisa, então foi importante porque é uma certificação que exige muito da empresa, como ela trata a carga. mas é importante a gente dizer que não foi difícil para nós, né? Porque a gente já trazia tudo isso numa vertente de Numa organização limpeza, muito de grande, cuidado, é inclusive verdade. fomos muito elogiados pelos fiscais que estiveram lá para nos É. dar o certificado, né? É. E aí, num dado momento, a gente começou a formatar mais esses processos e a Luri está nessa fase, né, da profissionalização. Essa fase, eu acho que ela vai nos oferecer aí um outro patamar em termos de processamento de carga, né? A gente tem alguns projetos em curso e eu acho que isso vai fazer com que o tamanho da empresa eh, seja alterado, ela vai crescer, né? A gente tem planos de filiais, tem algumas regiões que a gente tá intensificando o desenvolvimento de mercado, e vai chegar um momento que a gente vai ter uma empresa de outro tamanho, né? A gente começa a perceber essas mudanças quando a gente cria um departamento que até então não existia, ou um cargo que seja, não existia, e de repente você fala assim: meu Deus, eu preciso de um especialista em tal área, como que eu estava sem essa pessoa até agora? Não, ela era importante, mas você ainda não enxergava nessa fase do jogo. Então, à medida que as fases vão passando, você começa a fazer uso de algumas ferramentas, pessoas, especialistas ou uma consultoria Novos problemas também vão surgindo, né, totalmente aí não é diferentes. nem É, vai evoluindo, são novos exato. É o problemas. caso da entrada da Você vai Megaluz, por descobrindo. exemplo, que é uma consultoria, e a gente conseguiu colocar luz, né, com 2 Zs, né? A Hum. gente conseguiu colocar luz no desenvolvimento de equipes, né? Essa Muito, luz aí que o Ângelo quer dizer, eu acho que é trazer consciência para a equipe, é, sabe? Que é uma coisa que, quando você pergunta da Luri, qual que é a missão, é realmente criar profissionais melhores, né? Pessoas que realmente estejam envolvidas com aquilo, que façam bem. Eu costumo dizer para eles que com 48 anos, quando eu fiz 48 anos, que agora eu estou com 52, eu senti dentro de mim uma coisa muito legal, sabe? Uma questão de realização muito forte. Eu me sentia realizada, tanto profissionalmente como pessoalmente. Isso é uma felicidade assim muito grande. E eu gostaria que todas as pessoas pudessem sentir isso, né? Só que você só vai conseguir isso se você realmente se dedicar à principal pessoa da sua vida, que é você, né? E hoje eu percebo os colaboradores muito focado no outro, na mídia, não é tanto que o tempo inteiro eles estão envolvidos aí com o Instagram, né, para saber da vida do outro, o que está acontecendo, e na verdade o que eles precisam fazer é fechar um pouquinho essa janelinha e voltar para eles, né. É isso que vai trazer essa felicidade que eu conquistei. E eu acho que o que eu quero para a Lura é que eu consiga ter profissionais bem, resolvidos, bem qualificados, bem instruídos, porque isso vai trazer essa felicidade. Pessoas felizes não tem como ela fazer um ambiente infeliz, né. Então acho que isso é o que eu busco muito nessa missão da Luri. Podemos falar em deixar um legado
de pessoas com todas essas características transformadas É. e uma empresa também que fica deixando a sua marca no mercado, né, uma Uhum. transportadora diferente. É, e é engraçado isso, Verdade. Bruna, que esses colaboradores também, eles ficam felizes quando eles recebem esses feedbacks do cliente, né, de que eles estão fazendo bem e tal, e aí você percebe que eles acabam engajando, né. Não são todos, como eu disse, existem colaboradores e funcionários, mas, quando a gente consegue converter aí para o colaborador, para pessoas engajadas, a gente fica bastante feliz. Não, e é diferente. Eu lembro quando a gente estava no treinamento que um dos líderes falou que um dos colaboradores, que está abaixo dele, disse: "Nós somos diferentes, né?" É, nós somos diferentes. Ele parou, gerou consciência, um É, estalo que são diferentes, né, que é. a forma de trabalho é diferente do mercado. Muito bom. Vou só fechar o raciocínio dos 3 conselhos, tá. O primeiro é: dinheiro é necessário, mas o empreendedor com essa veia, com essa visão, pesa mais do que o dinheiro. Pesa. Eu entendo que tem capacidade e recurso para fazer dinheiro, porque o dinheiro sem Isso, isso, ele acaba. é isso aí. É isso, É isso. legal. 2, energia. Você deu exemplo de pluga o negócio na pessoa que criou, Acende e pá, tudo. que é essa paixão pela missão. E o terceiro? Está pensando aqui nas pessoas que financeiramente estão num momento difícil, de Eu gestão acho que é difícil ou estão querendo começar. eu acho que é um compromisso que o cara assume com ele mesmo com relação à inovação. Quando ele pensa num negócio, já tem 10 outros empreendedores pensando na mesma coisa. E ele vai nascer pensando numa maneira diferente de fazer aquilo que foi imaginado, porque a todo momento a concorrência, ela está ativa, a concorrência não é ruim. A concorrência ela é importante, porque é um organismo natural, né? Então, a todo momento você precisa se reinventar, não mudar radicalmente. A gente está num setor de serviços, mas se você parar para analisar, quem não é do setor vai falar: ué, mas transporte de cargas, que isso tem de diferente, né? Eu consigo, em 5 minutos, colocar uns 20 Eu aqui já diferenciais, pensei em vários. não é? Facilmente. Então, eu acho que a pessoa que resolve empreender, a todo momento, ela está pensando em fazer de uma maneira que tenha uma aceitação maior do público dela, ou que provoque um novo público, que até então ela não enxergava esse nicho de mercado, mas é inovar. Ou se for uma indústria, desenhando produtos mais eficientes, que realmente consigam agregar algum valor na vida das pessoas, ou um serviço que realmente é aderente à necessidade das pessoas. Inovação acho que é um ponto extremamente importante. Quer complementar? Concordo, Não? Então para concordo. mim tá assim, ó, a pessoa tá nessa situação, agora falar de trás para frente. Primeiro, ela tem que ter compromisso em fazer diferente, alguma coisa diferente, Exato, inovar para sair desse lugar. E precisa. aí para isso, ela precisa colocar a energia dela, que é a paixão pela missão, e fazer, assim, ainda que não tenha dinheiro, usar essa veia empreendedora para fazer Tem que ter dinheiro, criatividade, tem que ter para criatividade o fazer tempo inteiro. dinheiro, e aí a gente sai do lugar. É É. isso. Muito, muito, muito bom. Você sabe agora só que eu fiquei pensando? Ok. Teve uma hora que você estava falando do teu filho, que você não sabe, que ele tem A 14 área anos, dele, né, e que você 14 não anos, sabe. é. Eu queria que você concluísse, porque eu acho que eu acabei cortando o teu Não, raciocínio. A não gente tem consegue problema. voltar? Eu acho que é comum todo mundo que tem um filho, ele está na adolescência, 14 anos, então ele está tentando primeiro se entender, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, e a visão de futuro, né? O que eu vou ser quando crescer, né? Já está da minha altura, né? Então não vai crescer muito mais, tomara que já esteja parando. Mas a gente não sabe como um negócio. Eu vejo que ter uma empresa é meio como fazer uma novela. Não que eu seja um novelista, tenha experiência nisso, mas alguém uma vez me contou que uma novela não é uma história que nasce pronta. Ela começa, ela tem uma estrutura, mas ela muda em função de várias coisas que estão acontecendo no cotidiano, né? Ou o público que está gostando ou não está do personagem, ela vai mudando. Uma empresa não é muito diferente disso, né? Então, mesmo que eu e a Lucrécia tenhamos uma linha, olha, nós devemos fazer isso, tal, 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 nós vamos fazer. Só que algumas coisas vão acontecendo que chega um momento que vai chegar, como você, como empreendedora, comentou agora, você vendeu sua empresa.
por algum motivo você estava fechando um ciclo. Você se realizou. Foi difícil o desapego? Ah, deve ter sido, porque era um filho seu, né? Só que chegou um momento que você fechou o ciclo. E eu estou entendendo que você está resolvida com Sim. relação a isso. Você ficou feliz. E da mesma forma eu vejo a empresa. Então, imaginando meu filho lá na frente, eu não sei se ele vai ser o administrador da empresa. Eu não sei como vai ser isso. Então, pode ser lá na frente que a Lure de outro tamanho, olhando o mercado de outra forma, ela passe a ter interesse, na venda? Pode acontecer. Pode acontecer sim. É, Fusão, alguma coisa assim. e falando como empreendedora, como eu disse, isso é uma missão minha, não é uma missão dele, né? Ele que vai ter que ver se ele vai ter a intenção de continuar essa missão, né? Porque é muito importante que como pessoa, como profissional, como gente, que a gente tenha propósitos. E eu não espero que ele tenha o mesmo propósito que o meu. Ele pode ter o propósito dele. Em relação a isso, eu também sou super bem resolvida. Se ele não quiser ser a Não tem problema. sucessão, não tem problema. Isso é bem legal, porque tem muitos pais que querem colocar a goela abaixo, né? É, isso não dá Não é certo. propósito do filho, e é automaticamente a empresa, Cai né, na hora. É, começa a cair, porque É muda, não, verdade. não tem mais o plug, não tem mais a energia que você falou. Ainda que a Exatamente. pessoa seja empreendedora, ela não tem aquela paixão que move. Gente, nós passamos por Gênesis, falamos do início, como é que começou. Falamos sobre agora Apocalipse. Aqui pra gente, Apocalipse não é o fim, é um começo, é a oportunidade de sucessão. Vocês deixaram 3 conselhos aqui muito importantes, da energia, da missão, do compromisso com a inovação e do quanto, ser empreendedor, né, é o que, pelo que eu vejo, que é o que mais diferencia, né, porque você vai, a energia vem do empreendedor e o ser empreendedor é o mais forte. E aí, agora a gente caminha para o final. O que que eu peço para os nossos convidados? Compartilharem um versículo bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse. então, né? Eu sou católica, mas não sou daquela Não pessoa que decorei a decora a Bíblia ainda. Bíblia, né? Então é bem complicado falar sobre isso, mas tem uma coisa que é muito importante para o empreendedor, né? E eu acho que talvez por isso que eu tenha chegado até aqui, que eu, fazendo terapia com 50 anos, eu descobri que eu não tinha uma coisa, e essa coisa chamava-se medo, né? Então, o contrário disso é o quê? Seja forte e corajoso. É o que o empreendedor precisa para ele ser bem-sucedido, porque o tempo inteiro ele tem que criar novos caminhos, inovar para continuar vivo. Ângelo, quer É isso aí. complementar? Não, eu compartilho, não consigo mudar isso não. É muita coragem o tempo todo e tem momentos que você até baixaria a guarda, né, em função de alguns acontecimentos, mas não, é mostrar força o tempo todo, ter coragem para desbravar. São muitos desafios, Bruna, muitos desafios. Para quem quer conhecer a Luri, site, rede Sim, social, Site estamos no site, Instagram, aluri.com.br, né? LinkedIn, Instagram, @aluri Transportes, é isso, isso? Isso. Então, Aluri Transportes. @aluri Transportes. Você que se identificou com a empresa, quer trabalhar na Luri, manda currículo aí. Clientes, por favor, que Clientes precisam que a também gente são Clientes cuide bem da também. sua bem-vindos. carga, também são bem-vindos. Muito bom, gente. Muito obrigada por ter Imagina, que aceitado o isso, um convite, por prazer. ter compartilhado. Eu tenho certeza que vocês agregaram muito. Que legal. E Espero. você que está aqui com a gente, continue, porque vem mais podcast.